chamar a sua atenção para esta matéria que você vai assistir agora. São 19 horas e 15 minutos, com relação às manifestações que estão acontecendo na capital do estado de Mato Grosso, por conta ainda da revolta, da indignação, da insatisfação dos eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro, que estão inconformados com o resultado das urnas, mas, sobretudo, inconformados com a maneira como o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal agiu durante esse processo eleitoral. Para eles, não houve lisura, transparência e há um misto de indignação e revolta por conta de que eles atribuem a derrota de Bolsonaro a um possível esquema armado, né? Onde há envolvimento da mídia, da justiça e de todo o setor político, passando ali pelo Congresso Nacional. A reportagem você vai assistir agora. Acompanhe comigo aqui no Passando a Limpo, na tela. As manifestações continuam acontecendo por todo o país. Com o reposicionamento, o manifesto deixou de ser através dos bloqueios nas rodovias e passou a ser em frente aos quartéis. Quero dizer para vocês que esse movimento é pacífico, que esse movimento é voluntário e que esse movimento não é a favor de Bolsonaro, esse movimento é a favor do Brasil. Em Mato Grosso, algumas cidades ainda registram movimentos. Na capital Cuiabá, um dos pontos de concentração é em frente ao quartel da 13ª Brigada, na Avenida do CPA. São cerca de 300 caminhões estacionados no canteiro central. O comboio vindo do norte do estado chegou na tarde de sexta e manhã de sábado. Filas quilométricas eram vistas chegando à capital. São comerciantes, caminhoneiros e empresários que aderiram ao manifesto contra o resultado da eleição presidencial. Nós somos contra o resultado das urnas. Está aí, vai ser provado para todos vocês que, infelizmente, as urnas foram imparciais. O resultado não é o que a maioria da população esperava e imaginava que fosse. Um acampamento foi montado no canteiro central, onde são distribuídas água e refeições. Mesmo com boa parte da avenida tomada pelos manifestantes, o fluxo de veículos continua normalmente. Nesse momento, a multidão formada por milhares de pessoas estão cantando em alto e bom som, solicitando o apoio das Forças Armadas. Eu vou conversar aqui com o Wagner. Wagner, você que faz parte desse movimento, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o movimento tem ganhado força, mais engajamento. Como é que está a situação? Olha, o povo brasileiro vem se unindo cada vez mais, aqui em Cuiabá principalmente, 43 graus agora, e o povo está aqui, veja o movimento do pessoal. Então a gente quer uma solução, a gente quer uma posição séria, esclarecedora. O povo brasileiro não aguenta mais ser enganado, ser ludibriado, e nós estamos acreditando que, com total certeza, houve alguma fraude nessas eleições, porque não é possível essa multidão aqui no Brasil todo ser enganada. Então, cada vez mais nós tomamos forças e vamos até o fim. Vamos lutar com todas as forças para ter uma posição, uma definição quanto a esse quadro político dessas últimas eleições. Agora, em relação à previsão, existe uma previsão para o término dessa manifestação ou é um tempo indeterminado? Não existe previsão. Não existe previsão. O pessoal aqui está determinado a ficar quanto tempo for necessário, ou seja, não tem previsão para interromper essa manifestação. É isso, a gente continua acompanhando toda essa movimentação aqui em frente à 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. Eles continuam cantando em alto e bom som e exigindo, pedindo, solicitando o apoio das Forças Armadas. Obrigado, Paim, pela reportagem.
Eu agradeço, sabe por quê? Porque é uma das poucas equipes que conseguiram, obviamente, se aproximar das manifestações que estão acontecendo hoje em Mato Grosso é a equipe da TV Cidade Verde, a equipe do programa Passando a Limpo. E eu atribuo essa oportunidade de aproximação pela credibilidade que o programa tem e pela isenção, eu posso assim dizer com toda tranquilidade também, porque nós temos sido plural nas informações e temos trazido as informações como elas estão acontecendo, como elas são. Ainda que muitos possam pensar diferente, mas jornalisticamente nós estamos, obviamente, procurando dar espaço para todos falarem. Porque aqui nós permitimos que falem, independentemente de quem quer que seja. Já ouvimos aqui o outro lado, o lado dos vitoriosos nas eleições do dia 30 de outubro, que garantiu até então a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. E, obviamente, estamos ouvindo também este grupo de pessoas que são pessoas sérias, são empresários. Nós estamos vendo famílias que estão exercendo o direito que a Constituição lhes assegura, que é de manifestar, que é de demonstrar o seu descontentamento com relação aos atos cometidos durante o processo eleitoral. Ou não teve exagero da parte do Supremo Tribunal Federal, ou não houve excesso, absurdo por sinal, do Supremo Tribunal Eleitoral. Ficou nítido. Mas isso não é eu que estou falando. O Brasil e o mundo inteiro acompanhou. A Justiça ocupando o lugar, ora, do Executivo, ocupando e muito o lugar do Legislativo. E não bastasse isso, o que nós acompanhamos ao longo desse processo eleitoral foi uma Suprema Corte que até então vivia no alto do seu palácio, descer as escadarias e vir aqui embaixo agir como polícia, como investigadores, como procuradores de Estado, como Ministério Público, como Tribunal de Justiça e demais poderes, agindo de forma a passar por cima de toda uma cadeia hierárquica de justiça que nós temos nesse país. Então, observe que estas manifestações, elas vêm acontecendo em virtude desse descontentamento, da falta de uma clareza talvez maior, né, dos nossos artistas políticos e jurídicos desse país. Talvez tenha faltado mais luz a todo este processo eleitoral, que deixou muitas dúvidas, sim, mas não foi um processo que deixou dúvida somente no dia da eleição, mas muito antes. Então, é um direito assegurado a todos de se manifestarem. Isso está na Constituição, isso precisa ser garantido, tanto para os que hoje estão se manifestando, como para as muitas outras vezes que já aconteceram inúmeros manifestos que foram, obviamente, ocasionados por aqueles que agora são contra estes, ou seja, os que sempre estiveram do lado do vitorioso até então, nas eleições do dia 30 de outubro. Pois muito bem. Direito de manifestar, todos nós temos, desde que não cause nenhum transtorno para a sociedade, impedindo principalmente o livre ir e vir da população. E o que nós estamos vendo no estado de Mato Grosso, principalmente, é uma total tranquilidade nesse aspecto. Não há, nesse momento, em Mato Grosso, nenhum bloqueio em nenhuma rodovia, quer que seja estadual ou federal. E aí eu quero, desde já, parabenizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Mato Grosso, que foi colocado à prova e que teve uma habilidade incrível, assim como toda a Polícia Rodoviária Federal em todo o país, na condução desses manifestos, porque foi, ao meu ver,
a maior manifestação popular da história desse país até então, em todos os lugares. E a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com outras polícias que vieram depois, souberam, obviamente, como agir diante de um público revoltoso, nervoso, né, com sangue nos olhos por conta dos resultados das eleições de 2022. Ainda que muitas notícias ruins saíram daqui e foram noticiadas por outros veículos, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, que noticiou nesse final de semana, dizendo que aqui em Mato Grosso estava um verdadeiro caos, a ponto do procurador-geral do país, o ministro Aras, né, o procurador Aras, mandar uma equipe para cá para poder, obviamente, discutir segurança. Daqui a pouco, inclusive, eu tenho uma matéria sobre isso e eu vou colocar aqui no programa Passando a Limpo. Tem só uma coisa que me preocupa, e aí eu faço uma observação, porque eu preciso ser justo com aquilo que está, obviamente, nas 4 linhas da Constituição. Me preocupa quando eu escuto, nesse momento, um pedido de intervenção militar. Me preocupa, porque eu penso que esse assunto é muito sério, é um assunto que precisa ser tratado com muita responsabilidade e só se pede uma intervenção militar quando há uma comprovação de um ato que fere diretamente a nossa Constituição. E aí abre precedente, abre a oportunidade para que o presidente da República, no caso Jair Bolsonaro, hoje pudesse, obviamente, entrar com uma ação de intervenção militar. Só que até agora nós não temos absolutamente nada que comprove que houve uma irregularidade no processo eleitoral que culminou com a vitória de Lula, que obteve 50,9% dos votos. Então, eu acho muito perigoso quando nós vamos com esse discurso para as ruas, quando este discurso ele vem de uma forma como se nós já tivéssemos evidências, provas cabais, que pudessem atestar que houve uma irregularidade no processo eleitoral. Em sendo assim, em não tendo estas provas, estas evidências que asseguraria, aí sim, uma intervenção, se necessário fosse, se as leis deste país não pudessem ser validadas para criar, talvez, um cancelamento dessas votações, aí sim, mas nada disso ainda foi comprovado. O que também me preocupa é a demora com relação a um relatório que se propaga ser anunciado pelas Forças Armadas após uma investigação. Eu estou falando de um dossiê que fora prometido, que inclusive deveria ter sido apresentado hoje, mas não foi, e já estão falando que é possível que seja apresentado amanhã ou ainda esta semana, que venha trazer elementos novos e talvez provas de uma possível irregularidade no dia da votação. Então, tudo isso faz com que os ânimos estejam à flor da pele e a população está revoltada, não aceita de forma alguma a maneira como as eleições foram encerradas no dia 30 de outubro. Portanto, eu prefiro nesse momento aguardar o resultado deste tal relatório ou dossiê que vai ser apresentado para a nação. Antes de qualquer outra coisa. Eu acho muito prematuro, acho muito inconsequente, acho muito perigoso, porque tem muita gente falando de intervenção militar e não tem a mínima ideia do que é isso. E do que isso pode causar na nação. E do que isso pode representar economicamente para o Brasil.
de que isso pode representar para os estados como Mato Grosso e como o Brasil ficaria nesse momento diante, obviamente, de um Conselho Mundial. Então, eu penso que é prematuro elevarmos esta palavra de ordem. Nós temos que aguardar, temos que cobrar, queremos resultado, queremos saber o que de fato aconteceu, queremos um processo de investigação. Isso é válido, isto é direito, obviamente, de todos, né? Então vamos aguardar para ver como vai ser e qual vai ser os resultados desta possível apuração, deste possível relatório, deste possível dossiê que deve ser apresentado para a nação. E aí fica a expectativa, se ele vai apresentar irregularidades ou não, tá bom? Do contrário, nós temos que democraticamente reconhecer a vitória de Lula nas urnas, até que se prove o contrário. Não tem outra coisa para fazer, né? Tem mensagens aí? Muitas mensagens. Sim, mas antes uma nota oficial do Ministério da Defesa, se caso você queira ler, sim, sobre a... Quero. Esse relatório, uma nota oficial, ele foi expedido hoje, dia 7 de novembro de 2022, e diz assim: o Ministério da Defesa informa que no próximo dia 9 de novembro, quarta-feira, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o relatório do trabalho de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas aqui do Brasil. Aqui está, isto é trabalho jornalístico que nós estamos fazendo. Tá? Nós mostramos as manifestações. Na verdade, as manifestações, elas têm o propósito exatamente de obter este esclarecimento que o Ministério da Defesa tem que apresentar para a nação brasileira, e enquanto este relatório não for apresentado para a população brasileira, estas manifestações vão continuar acontecendo e há de ser respeitada. Tem que ser respeitada. Porque é um direito do povo brasileiro. Porque nós estamos falando de praticamente 50% da população. Então nós temos que respeitar. Agora, desde que ela seja ordeira, desde que ela não cause prejuízos a terceiros, desde que ela não crie nenhum embaraço e leve à perda dos direitos dos outros. Enquanto eles estiverem fazendo manifestações em frente aos quartéis por todo o Brasil, é uma manifestação justa, é uma manifestação válida. Obrigado aí, Hermes. Isso aqui é uma nota oficial, tá? Nota oficial do Ministério da Defesa, que informa que no próximo dia 9, portanto, quarta-feira, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório do trabalho de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas aqui do Brasil. Feito isto, saio deste assunto.